boa noite. Eu espero que todos aí estejam bem, que todos também estejam me ouvindo bem. Inicialmente, eu agradeço em nome do PMI a presença de todos vocês aqui nesse webinar, onde a gente vai falar de um tema tão importante, né, que é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. É um work-life balance aí que a gente vai abordar hoje, uma coisa muito interessante, né? Deixa aí rapidamente eu me apresentar, eu me chamo Francisco Sobral, faço parte do time do PMI-DF, né? Atualmente eu estou na diretoria de certificação em grupos de interesse como diretor, e mais uma vez gostaria de dar as boas-vindas para vocês, agradecer a presença de vocês. Hoje a gente tem aqui um cara sensacional acerca do tema, que é o Alessio Bressano, tá? Vou apresentar o Alessio Bressano daqui a pouco. E, mais uma vez, obrigado, boas-vindas a todos, né? Boa noite a todos. Eu vou aqui, rapidamente, combinar algumas coisas com o grupo, né? Para que a gente possa ter uma fluidez aí no nosso webinar, para que a gente possa ter uma compreensão legal do que vai ser abordado, do que vai ser falado, tá joia? Então, eu pediria a todos que não ativassem seus microfones, né, que deixassem seus microfones no modo mudo, para que a gente para que a gente possa, na verdade, conduzir bem o webinar sem interferência, para que todo mundo possa ter a compreensão de tudo que vai ser tratado, correto? A câmera também não vai ser necessário a gente abrir para falar, né, isso vai ocupar muita coisa de banda e tudo mais, então é importante que a gente também tenha atenção ao entrar, a não acionar as nossas câmeras para que a gente possa ter aí o mínimo de interferência possível no nosso webinar, tá joia? Então, o chat aqui, eu estou prestando atenção ao chat, né? É um dos meus principais papéis aqui como mediador da reunião, né, do webinar, é poder, enfim, levar as reflexões, perguntas e pensamentos de todos para que a gente possa colocar em debate e possa ter um aproveitamento melhor, né, e maior. Então, estou atento aqui ao chat para que vocês possam perguntar, enfim, não se preocupe, a gente vai deixar um tempo ao final para que a gente possa ler as perguntas, né, debater um pouco, trocar um pouco de ideias. Eu tenho certeza que vocês vão achar muito interessante trocar ideias com Alessio, né, enfim, sobre o tema que a gente vai falar aqui, que é muito importante. Pessoal, a gente vai falar sobre equilíbrio, né, de vida pessoal e profissional. Para isso, a gente tem aqui conosco o Alessio, né? O Alessio, ele é consultor e mentor em produtividade organizacional. O Alessio também é especialista em psicologia organizacional e gestão de pessoas. Então, acho que ninguém com qualificação melhor, né, Alessio, para poder falar de tema que é tão importante, não só hoje no período o qual a gente vive, né, de quarentena, trabalhando em casa, e ali a gente sente na pele o que significa a gente separar a vida pessoal da vida profissional, né? Eu acho que alguns aí têm achado mais difícil, né, essa separação. Eu acho que alguns podem também não ter achado tão difícil assim esse equilíbrio, né, porque já tinham uma certa prática, enfim, é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui também, tá? O Alessio, ele também é especialista em gestão empresarial, né, pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Tem aí uma série de certificados que são muito comuns a nós aí que somos do meio de gerenciamento de projetos, né, CSM Scrum Master, PMI ACP, que é uma certificação super interessante sobre projetos ágeis, né? Então, é o Alessio que vai estar conosco hoje. Já vou passar a palavra para o Alessio, agradecer a presença do Alessio aqui conosco e dar a ele as boas-vindas para que a gente possa começar aí esse nosso papo sobre equilíbrio profissional e pessoal nas nossas vidas. Alessio, seja bem-vindo. Legal, Francisco, obrigado pelo convite. Queria agradecer, né, o PMI-DF por esse convite para estar aqui com vocês, falando sobre esse tema, um tema que eu me debruço aí já há quase 20 anos. Na verdade, já fez 21 anos que eu estudo, que eu pratico, enfim, que eu tento vencer essa batalha do trabalhar demais. Para quem gosta de trabalho, isso é um grande problema, né, de como balancear essas coisas. Então, e a gente que vive essa cachaça do voluntariado aí, a gente trabalha bem mesmo, né? Porque a gente já trabalha num ritmo pesado e ainda a gente à noite fica voluntariando, né? Com reuniões até tarde. Então, eu também me orgulho de ser
filiado e voluntário do PMI-DF. Eu estou em Aracaju, Sergipe. A minha base é aqui. Estou a 2 quilômetros do mar, adoro praia, então eu realmente, nosso Nordeste é incrível, então decidi não sair daqui, é minha casa, enfim, eu nasci aqui. E sou fundador do PMI Sergipe, aqui participei do grupo que fundou o capítulo. E, enfim, tem uma jornada aí de muitos anos também nessa área de gerenciamento de projetos, liderança de equipes, que é a minha base empresarial. Quando eu iniciei a minha jornada profissional, uma coisa aconteceu comigo que eu acho que pode acontecer com muitos de vocês, que é isso que eu acabei de relatar. A gente acaba se encontrando profissionalmente no que a gente gosta de fazer e a gente acaba, às vezes, trabalhando demais e desequilibrando as coisas, né? Ou seja, muitas vezes a gente está no nosso trabalho tal, e a gente esquece que a gente tem uma vida também e que é importante que a gente observe outros aspectos da vida. Então, eu sou um workaholic assumido, sempre gostei muito de trabalhar, não nego isso para ninguém, mas comecei a ter uma série de problemas relacionados à minha vida, porque eu comecei a deixar, né, de dar atenção a outras coisas que são importantes. Como, por exemplo, atividade física, sempre fui muito sedentário, como, enfim, os relacionamentos, né, familiares, amigos, etc. A gente que trabalha demais, às vezes, acaba deixando isso em segundo plano, e também cuidar de outras coisas voltadas para a espiritualidade, para trabalho social, voluntário, enfim, que sempre é corrido, né, a nossa vida é corrida, a gente sempre fica deixando isso para depois. Então, assim, a minha jornada, eu comecei a minha carreira profissional há 21 anos atrás, e logo quando eu comecei, eu percebi que eu estava realmente em desequilíbrio, e eu comecei a estudar sobre esse tema. Comecei a estudar sobre como eu vim da área de gestão de projetos, né, como eu atuo há muitos anos nessa área. Eu sempre fui um cara muito planejador, adorava fazer o meu planejamento, sempre tinha um método, né, de organização, enfim. E eu comecei a estudar algumas técnicas de como buscar mais equilíbrio, né? De como conseguir ter tempo para trabalhar, mas como conseguir ter tempo para atividade física, cuidar da saúde, como conseguir ter tempo para cuidar da vida pessoal, dos projetos pessoais, do lazer, do hobby, né? Como conseguir ter tempo para fazer projetos sociais, enfim, se envolver em doações, etc, etc. E cuidar de todos os aspectos. Foi daí que eu, baseado em estudos científicos, descobri que para a gente conseguir ter uma vida mais plena e com qualidade de vida, a gente precisa dedicar nosso tempo para 4 grandes pilares. E eu vou mostrar uma imagem desses pilares para que fique melhor a minha explicação para vocês. Tá todo mundo me acompanhando bem? Áudio, vídeo, tá legal? Tá tranquilo? Sim, tá perfeito. Francisco, tá desabilitado para eu poder compartilhar a tela. Não sei se você conseguiria liberar. Consigo sim, só um instante. Então eu comecei a pesquisar sobre esses assuntos, e aí eu disse, caramba, como é que eu posso organizar a minha vida, né? Como é que eu posso ter um projeto de vida para que eu consiga, enfim, ter uma vida com mais equilíbrio, com mais satisfação. Vê se aparece para você agora, Alessio. Apareceu. Apareceu, né? Tá aqui já, joia. E aí eu descobri que a vida não é só trabalho, né? Ou seja, nós temos que buscar esse equilíbrio. E aí eu fui pesquisar sobre isso, mas o trabalho é um pilar importante, né? Que é o nosso, a nossa, digamos assim, é onde a gente coloca a nossa intelectualidade, a nossa inteligência a serviço da sociedade, das pessoas, através da empresa que a gente atue, através dos trabalhos que a gente realiza profissionalmente. Então, assim, o trabalho é um pilar muito importante. Só para vocês terem ideia, é fácil perceber quando a gente não tem trabalho, tem muita gente que está desempregado, que está depressivo,
E também não é só pela questão de dinheiro, não. É porque a pessoa, às vezes, não vai se sentir útil de alguma forma, né? Ou seja, não vai se sentir... como é que eu posso dizer? Ela não se sente que está, de alguma forma, prestando algum serviço com o que ela conhece, com o que ela faz. Então, as pessoas, às vezes, acabam entrando em depressão porque acham que são inúteis, que não pode contribuir com a sociedade com o que faz, enfim. Então, esse é um pilar importante. Mas, além desse, a gente precisa ter atenção em outros 3 pilares. O segundo é a vida física, que eu chamei na metodologia, que é cuidar da saúde, cuidar do corpo físico. Gente, sem saúde a gente não é nada. E muitas vezes a gente deixa a saúde em segundo plano. Então, a gente precisa entender que a nossa máquina precisa de movimento, a gente precisa garantir que o nosso corpo receba o alimento adequado, né? Ou seja, consuma o combustível adequado para a gente ter disposição, para a gente ter saúde. Tem gente que tem anos que não foi ao médico fazer um check-up médico e que é uma coisa importante. Enfim, então tem vários aspectos que a gente precisa olhar para cuidar da nossa máquina, para cuidar desse corpo físico aqui, e esse é um dos pilares também dessa área, do equilíbrio. O terceiro é a vida pessoal, são os relacionamentos com as pessoas que a gente ama, com tudo que a gente gosta de fazer no lazer, hobbies, enfim, toda a sua vida, que não é trabalho e não é cuidar da parte física do corpo, está relacionado com o pessoal e que é uma parte fundamental e que muitas vezes a gente não dá tanta atenção. E por último, a vida espiritual, que apesar do nome espiritual, pode ser que as pessoas façam uma ligação com religião, mas não tem nada a ver com religião. Na verdade, a religião é um dos caminhos da espiritualidade. Mas você pode muito bem ter as suas próprias crenças, acreditar no que você achar que deve em relação a seres superiores, mas você acreditar que você precisa de um momento para desapegar a matéria, para realmente ter um encontro com você, um encontro íntimo com você e com as suas conexões, para que você possa ser uma pessoa melhor, para que você possa refletir. Então, aqui tem aspectos relacionados à meditação, a processos de desaceleração, a trabalhos sociais, se envolver e se engajar em algum trabalho social que ajude alguma comunidade carente, que ajude, enfim, alguém que está precisando. Enfim, então a gente precisa ter esse desapego à matéria. E aí, além desses 4 pilares, a gente, na metodologia, administra tempo e dinheiro, que são 2 insumos básicos e necessários para concretizar as metas nesse projeto de vida. Então, a gente acaba criando um projeto de vida, ou seja, metas nesses 4 pilares. Espera aí, nesse ano, quais são as minhas metas na vida física? Quais são as minhas metas na vida profissional? Quais são as minhas metas na vida pessoal? E quais são as minhas metas na vida espiritual? E, a depender dessas metas, eu tenho tempo disponível para fazer e eu tenho dinheiro disponível para fazer, porque algumas metas dependem de investimento e de dinheiro. Então, no final das contas, eu acho que, para começar, né, o debate, até estou me alongando um pouquinho, Imagina, mas tá ótimo. para vocês entenderem o contexto, a gente precisa ter um planejamento e um projeto de vida que não só tenha metas da carreira profissional, mas que tenha metas também nessas outras 4 áreas. E estudos científicos mostram que se a gente conseguir dedicar tempo e atenção para essas 4 áreas, cada uma delas tem uma contribuição para a nossa vida, seja para o nosso corpo ou para a nossa mente, para o nosso estado emocional, para o nosso estado mental. Se a gente conseguir dedicar tempo e atenção para essas 4 coisas, a gente consegue ter uma satisfação e uma sensação de mais bem-estar, de mais equilíbrio, de mais qualidade de vida. E algumas pesquisas mostram que você pode ter até 10 anos a mais de vida, simplesmente porque você tem uma dedicação nesses 4 pilares, nessas 4 vidas. Então, esse é o contexto, Francisco, para a gente poder abrir o debate, para a gente poder abrir as discussões, é pensar nessas 4 áreas no seu projeto de vida. Alessio, está me ouvindo bem? Estou sim.
Nossa, sensacional a contextualização. Acho que deu para todos nós percebermos o quão importante é a gente equilibrar o sistema que a gente é, né? Às vezes, por exemplo, a gente pode ter ali a ilusão, e eu chamo de ilusão porque, passado aí um certo tempo e com uma certa experiência, a gente percebe que, pô, acumular aí um conjunto de oportunidades vividas, né? Pensando nos benefícios que esse acúmulo traz, um deles é o financeiro, né? E é muito natural que a gente busque isso, que a gente busque essa estabilidade, porque essa estabilidade deixa a gente tranquilo. Mas olha só que coisa mais antagônica você focar no acúmulo financeiro, né? E quando a gente vê aquele teu quadro ali para contextualizar o nosso papo de hoje de uma forma muito clara, que coisa mais antagônica a gente focar no trabalho com força, né? Com desespero, não sei se é essa palavra, mas com falta de controle, talvez seja a melhor palavra. A gente focar no trabalho com falta de controle, acumular muito dinheiro em razão disso, porque pode ser que seja um processo natural, é bom a gente saber que nem sempre é, mas pode ser que seja um resultado sim, você tem um sucesso financeiro em razão do trabalho que você desempenha e você começar a desequilibrar os outros pilares. E aí, de repente, aquele dinheiro que tanto você almejou, né, que ia te trazer um conforto para você, conforto para sua família, vai acabar sendo usado para uma outra coisa que você não gostaria que fosse, que é, de repente, recuperar a saúde, alguma coisa assim. Então, assim, o equilíbrio do sistema é uma coisa, assim, muito importante da gente perceber, né? Eu acho que foi muito legal o quadro que você colocou, achei sensacional a gente começar a conversa com essa clareza, e eu já queria começar a levantar alguns pontos aqui para a gente poder refletir, né? A gente vai falar desse equilíbrio nas nossas vidas. Eu acho que nenhum de nós deixou de viver isso um dia, né? O Alessio contou uma experiência que ele teve aí brevemente de que realmente estava descuidando de outros setores em razão de ser um cara que é viciado no trabalho, que gosta muito de trabalhar. E a gente que sofre disso, né? Eu também sou um cara que, se eu não me cuidar, eu avanço noite adentro respondendo, fazendo, gerando, e isso pode provocar outros setores, né? Assim como você, Alessio, e assim como outras pessoas que estão aqui na sala, suponho, né, e acredito muito, a gente também realiza trabalho voluntário. Então, se a gente não tiver cuidado com a nossa atividade principal, aquela que a gente executa no dia a dia, né, aquela que, como as pessoas costumam dizer, são as que pagam as contas e tudo mais, a gente que gosta de realizar trabalho voluntário vai ter um certo desequilíbrio nesse setor também. Olha que coisa importante. A gente poder ter equilíbrio para tudo, né, saber lidar com tudo, não se desesperar e conseguir dar resposta a tudo na medida do possível, né? Fora a questão de relacionamento e família, que eu acho que a gente vai falar aqui. Para a gente poder falar aí desse work-life balance, né? Alessio, o que, que você acha que seria uma dica interessante para nós que somos profissionais, né? Assim, qual que seria um sinal? Porque você relatou uma coisa aí, e eu acredito que tenha sido fácil você relatar, porque você está vendo isso hoje, né? Está vendo isso meio que de fora, um pouco mais de cima, e está com a consciência muito clara, né, disso hoje, desse período que você viveu, né? Muitos de nós, às vezes, não conseguimos ter essa consciência clara nem um tempo depois, e muito menos no momento em que a gente vivencia a experiência ruim de ter causado desequilíbrio nesse sistema. O que você diria para a gente prestar atenção? Eu não sei se é uma reflexão permanente, periódica que a gente tem que ter, mas qual que seria o ponto assim para a gente perceber que a gente está exagerando? E, em geral, o exagero eu acho que acontece no pilar profissional mesmo, né? Eu não vi relatos. Se você tiver algum relato acerca dos outros pilares, eu acho que vai ser até bom a gente debater sobre ele, mas, em geral, o exagero acontece no pilar profissional. Qual que é a dica para a gente perceber a seguinte questão? Pô, eu estou exagerando. Antes que isso seja percebido nos meus relacionamentos, seja percebido no afastamento da questão espiritual, e seja percebido nos outros pilares que você colocou ali, como é que eu faço para perceber que, opa, disparou o gatilho, eu preciso dar uma parada, eu preciso pensar em mudar de trabalho, mudar de empresa, ou mudar a minha postura como profissional. O que, que você acha que a gente poderia, em que a gente poderia prestar atenção? Legal. Excelente pergunta, Francisco. Na verdade, eu vou tentar fazer um relato, e alguns deles até aconteceu comigo.
Então, a primeira coisa que você tem que perceber que você realmente está extrapolando o trabalho. E aí, antes de até falar disso, eu queria até fazer um comentário. Teve um professor de Harvard chamado Clayton Christensen, ele escreveu um livro sobre como avaliar a sua vida. Ele é um cara que se intitulava também o Workaholic Assumido. Só para você ter ideia, ele estava tendo um AVC e um infarto, eu acho. Eu assisti uma palestra dele em 2015 e ele levou o computador para o hospital. Então, assim, Nossa. ele tinha as obrigações e tal. Então, assim, ele estava quase morrendo, mas ele tinha que levar o computador porque ele queria, né, enfim. E ele, no livro dele, fala o seguinte: existe um motivo para a gente priorizar a carreira profissional. E quando eu li esse livro dele, me marcou muito. E ele diz o seguinte: sabe por que a gente prioriza a carreira profissional independente daquelas outras 3 áreas? Porque ela gera o resultado mais imediato. Porque ela gera o resultado de curtíssimo prazo, que é a satisfação financeira, né? Como você até colocou. A gente acaba trabalhando, no final do mês vai ter uma grana e aquilo vai gerar um prazer. E os outros relacionamentos, por exemplo, você fazer atividade física, isso é uma coisa que você vai ganhar e se beneficiar a longo prazo. Né? Não é agora que você vai ter o benefício disso. Se você cultivar os seus relacionamentos da sua vida pessoal com seus amigos, com a sua família, isso é uma coisa de longo prazo, para você fortalecer a relação. E muitas vezes a gente até despreza os relacionamentos com as pessoas, porque a gente diz assim, não, as pessoas vão entender. Sabe aquela imagem que às vezes rola nas mídias sociais? A gente passa anos distante, mas você continua sendo muito minha amiga, ou muito meu amigo. Eu acho isso uma balela, porque na verdade a amizade é como se fosse uma plantinha que tem que ser regada sempre. Os relacionamentos têm que ser regados. Né? Não existe isso de passar um tempo sem dar atenção e achar que continua a mesma coisa. Não existe. A gente precisa dar atenção e cuidar desses relacionamentos como se fossem, né, uma plantinha, enfim, que a gente tem que cuidar. Então, assim, isso me chamou muita atenção e aí eu gostaria de compartilhar com vocês e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bom, e aí voltando para o que você perguntou sobre os sinais. Primeiro sinal que você tem que ficar muito atento se você começar a ter uma rotina de muito problema de saúde, como baixa imunidade, ficar doente, muitas vezes gripado, estressado, cansado, se você tiver sinais de que você está tendo uma indisposição muito grande em relação ao seu corpo, isso é um sinal que você está trabalhando demais, que você precisa cuidar da vida física. Provavelmente você está sedentário, não está se alimentando bem, está vivendo uma vida que precisa realmente de uma mudança. Segunda coisa, se você perceber que as pessoas estão se distanciando de você, amigos que sempre tiveram próximo e aí começam, ou relacionamentos que você tem aí que acabam sendo finalizados porque às vezes o parceiro, a parceira fica questionando da sua falta de atenção, tal, então isso é outro sinal também. E no final das contas, se você perceber que você não está conseguindo ter um tempo para você, sabe aquela coisa assim tem gente que vive uma vida, né, cheia de compromissos e tal, mas nunca tem uma reunião com você mesmo para você se perguntar, você está feliz com o que você está fazendo? Você tem um tempo para, por exemplo, não fazer nada e para se dedicar a uma tarefa que seja simplesmente curtir você um pouco, fazer um hobby, fazer alguma coisa que você gosta. Então, assim, se você perceber sinais como esses, isso é um problema. Se você não tem um tempo para você, se você está perdendo e está ferindo as pessoas pela falta de atenção, ou seja, não está cultivando seus relacionamentos, se você está tendo sinais no seu corpo, né, em relação à sua saúde, que você está prejudicando, isso são sinais de que você tem um possível desequilíbrio. Então, basicamente, se a gente for enumerar isso de forma em itens, né, seria saúde, família e relacionamentos, né? Se a gente perceber que esses campos aí estão afetados, né, eu tenho passado mal, ou eu tenho tido queixas enormes dos meus filhos, enfim, da minha família, do meu companheiro, da minha companheira, enfim, podem ser sinais que podem fazer com que a gente tenha que abrir os olhos, né, para poder corrigir algo a tempo, né? O complicado, às vezes, é a gente
Você vê, você deu o exemplo de uma pessoa que levou o laptop para a UTI, para o hospital, né? Estava quase morrendo e levou. Então, assim, é muito comum a gente pensar que num estágio desses, não consiga perceber esses sinais, né? Então, a história que você falou aí de ter uma reunião com você mesmo, eu até faço isso, mas não tinha tentado para perceber que é uma reunião que eu faço comigo mesmo, em geral, quando eu estou correndo ou caminhando. Né? Naquele momento, eu tento fazer uma reunião comigo mesmo para poder organizar as coisas, questionar outras, né? Ver como é Legal. que vou abordar. Então, assim, eu tento sempre fazer isso, não é em todo exercício, não é em toda caminhada, mas, assim, digamos que, vamos lá, uma vez a cada semana, eu me lembre de fazer isso, ou queira de fato fazer isso, para ver se tem alguma coisa fora do lugar. E, assim, reflexão extremamente importante para todos nós fazermos, né? Porque o teu quadro mostrado no início do nosso bate-papo aqui vai ficar fixado para mim, assim, enormemente, porque para mim ali foi a representação de um sistema muito perfeito, né? Muito claro. E a questão E, dos recursos do lado, assim, que atendem a todos. Então, se você desequilibrar um, já era, né? Francisco, eu vou fazer até um complemento que é bem bacana. Como a gente está, né, no webinar do PMI, e a gente que constrói, né, e faz parte dessa família do PMI e do mundo de gerenciamento de projetos, uma reflexão muito bacana que eu trago para vocês é que, no final das contas, aquelas 4 áreas, aquelas 4 vidas lá, que na verdade, só para deixar claro, eu não inventei aquilo, Sim. né? Na verdade, ali a gente, obviamente, estruturou como um método, então tem toda uma arquitetura para que aquilo aconteça, né? Uhum. Mas cada pilar daquele é como se fosse um programa. Ou seja, você realmente está... Ali você vai ter vários projetos dentro dele. Então, na vida física tem atividade física, check-up médico, alimentação, tem uma série de projetos. E eles se caracterizam como um programa, porque eles vão beneficiar, todos eles, uma dos pilares da sua vida. E claro que todos os projetos, né, de todos os programas vão perfazer o nosso portfólio do nosso projeto de vida, né, que é o contexto que a gente chama. E aí eu queria fazer puxar uma outra reflexão que eu acho que vai ser legal, que é o seguinte: eu faço esse trabalho já de divulgar essa metodologia já há alguns anos, e tem uma coisa que eu sempre falei para as pessoas, para a comunidade que eu conduzo. Então a gente tem uma comunidade de quase 100 pessoas que a gente divulga esses conceitos, faz as pessoas refletirem. E tem uma coisa que eu faço uma reflexão, que inclusive é um post no meu Instagram, que eu sempre faço as pessoas pensarem nisso e eu acho muito relevante. Olha só que interessante. Se vocês observarem, quando a gente montar um projeto de vida com aqueles projetos nos 4 programas e os nossos objetivos, concorda que aquilo ali que a gente definiu vai nos levar para algum lugar? Tudo que a gente faz, tudo que a gente planeja, tudo que a gente define, ou mesmo se eu não planeje, mesmo que eu não planeje, tudo que eu faço hoje, tudo que eu faço amanhã vai me levar para algum lugar. As Certo escolhas... ou errado, né? Exatamente. Vai me As levar para decisões algum que eu lugar. tomo, se eu vou voluntariar para o PMI ou não, se eu vou fazer aquela pós-graduação, tudo isso vai me levar para algum lugar. E eu comecei a perceber que as pessoas, elas não têm claro isso. Elas tomam decisões, fazem escolhas, e muitas vezes elas não sabem porque elas estão fazendo aquelas escolhas e tomando aquelas decisões. E aí eu comecei a fazer eu criei uma analogia para justamente provocar as pessoas para que elas reflitam sobre isso. E a analogia é a seguinte: vou dar o seu exemplo, Francisco. Digamos que você pegue sua família e diga assim: gente, vamos fazer uma viagem, estou querendo pontuar na vida pessoal que eu aprendi com o Alessio lá no webinar, então vamos fazer uma viagem para a gente descansar, claro, depois que isso tudo passar, né? Sim. Quando a gente já tiver autorizado a sair, vamos fazer uma viagem, e aí sua família olha para você e diz assim: pô, Francisco, legal, e aí, para onde a gente vai? E você diz assim: não sei. Eu pergunto: tem sentido isso? Tem sentido você organizar uma viagem sem saber qual é o destino, sem saber onde você quer chegar? Até porque definir o destino é base para você fazer uma série de escolhas. Qual é o caminho que você vai seguir? Qual vai ser o meio de transporte? Se é mais próximo ou mais longe? Qual hotel você vai ficar? Ou se você vai ficar na casa de alguém? Ou seja, definir esse destino
envolve todos os aspectos da viagem. E muitas vezes as pessoas estão viajando na vida sem saber para onde estão indo. E aí muita gente chega e diz assim, Alex, tudo bem, você fala desse negócio de a gente parar na nossa vida e dizer assim, onde é que a gente quer ir? Onde é que a gente quer estar daqui a 5, 10 anos? E aí as pessoas dizem, Alex, eu não vou fazer isso porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Eu sempre ouvi algumas pessoas que eu orientava sobre isso falar isso. E foi daí que eu acabei criando uma frase, que é um mantra que eu falo para as pessoas, para que elas sempre reflitam sobre isso. E a frase é a seguinte, planeje a sua vida como se ela nunca fosse acabar. E viva a sua vida como se ela fosse acabar amanhã. Então, vou repetir, planeje a sua vida como se ela nunca fosse acabar, mas viva a sua vida como se ela fosse acabar amanhã. Então a gente se a gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo, mas isso não é motivo para a gente não pensar para onde a gente quer ir e para a gente, na verdade, fazer as nossas escolhas. E lembrem-se que, quando vocês pararem para pensar sobre isso, primeiro, não vai ser fácil, porque muitas vezes a gente não sabe para onde a gente quer, a gente não sabe o que é da vida. Então, todas as pessoas que eu mentoro, que eu oriento, as pessoas têm uma dificuldade enorme de parar e escrever sobre isso. Porque muitas vezes a nossa educação foi direcionada para que a gente seguisse os caminhos que os nossos pais determinaram, então a gente passou a vida inteira realizando os sonhos das pessoas e não os nossos, então a gente fica meio que aprisionado nisso, então a gente não para pensar nos nossos sonhos, ou as pessoas que nos formaram não fizeram com que a gente pensasse nos nossos sonhos, elas colocaram os sonhos delas para a gente, não, meu filho, eu quero que você seja doutor, eu quero que você seja isso, né? Então, assim, a nossa educação acaba impactando muito nisso. Mas a gente tem que parar para refletir sobre isso, gente. Para onde a gente quer ir? E depois de definir esse destino, aí sim olhar os 4 pilares, as 4 vidas e montar uma série de projetos que são caminhos para chegar nesse destino que você almejou. E toda a sua vida passa a ter um processo de decisão e de escolhas totalmente diferente. E quando eu falo de escolhas, é uma coisa interessante porque, assim, gente, tudo que a gente faz, a gente decide, a gente escolhe. Se você parar para analisar, analise quantas escolhas você fez hoje. E são centenas. Você escolheu dedicar esse tempo para ouvir esse webinar, isso foi uma escolha sua. Você priorizou isso. Você escolheu que horas você iria acordar. Você escolheu qual era a prioridade que você iria dar para o trabalho para começar a trabalhar e que horas você iria começar a trabalhar. Você escolheu o que é que você iria almoçar, o que é que você parou para comer. A gente passa a nossa vida, o nosso dia escolhendo, decidindo. A gente parou para escolher a roupa que a gente ia vestir. Qual é a roupa que eu vou vestir hoje? Então, assim, no final das contas, a nossa vida, o nosso trabalho, ele exige uma série de escolhas que a gente precisa decidir. E eu decido baseado em quê? Se eu não tenho um contexto de onde eu quero chegar na minha vida, quais os meus projetos e os meus projetos que estão nos 4 programas, e como eu estou gerenciando eles, e escolher as coisas que vão me fazer concretizar e ir para aquele destino. Então, eu gostaria de fazer essa reflexão para que todos possam incluir isso como um momento importante na vida. Gente, para um tempo e pensa sobre isso. Se a gente não vê lógica em viajar com a família sem saber para onde a gente está indo, e por que a gente está vivendo a vida assim? Então fica a reflexão aí para todos. Reflexão sensacional, eu tenho certeza que ajudou a fixar mais ainda, né? Estruturar os programas, os pilares em programas. Ali dentro tem um bando de projetos que a gente sabe muito bem quais precisam ser, quais devem acontecer. Enfim, muito, muito, muito legal a reflexão. Eu vi outro dia, né, que a HSM University falou um pouco sobre isso, né, e foi de lá que eu vi esse termo Work-Life Balance, né, trazido aí nas minhas mentes aí pela primeira vez. Só um instante. Pronto. Então foi de lá foi dessa pesquisa que eu vi esse termo chegou até mim pela primeira vez por meio dessa pesquisa, né, que eu vi um outro dia numa revista que eu estava lendo, óbvio, né? E dentro dessa pesquisa,
tinha um médico, né, que participou desse levantamento, lógico, eu acho que isso ajudou a enriquecer bastante. E assim, o médico começou a enumerar, né, o pessoal que era de organização, gestão, estratégia, falaram de todos os elementos que são necessários é, é, de serem adotados dentro das organizações, falaram em que as organizações precisam estar atentas, porque as organizações têm um papel importante nisso, né? A gente, como profissional, tem uma conduta que precisa ser seguida, né? A gente precisa aprender a se olhar, precisa aprender a se perceber, mas olha, se os nossos ambientes, aqueles ambientes que nós frequentamos, também tiverem um certo cuidado, lógico, isso vai ser um processo mais fácil. Você ter um empregado saudável, você ter um empregado de bem com a vida, você ter um empregado engajado, mas que está bem com a família, que está feliz, pô, a gente já tem estudos aí que demonstram como a produtividade nas empresas se beneficiam, né, a partir de pessoas que têm essa postura, né, que têm essa pegada. Então, é bom a gente também ter em mente que as organizações, elas têm um papel importante nisso daí sim. Bom, o médico, né, lógico, ele não podia fazer de uma forma diferente. O médico falou que os primeiros sinais vão ser transtornos mentais, né, e a gente precisa estar atento a isso. Transtorno mental não é você pirar da batatinha e parar se eu tivesse em Recife, eu falaria Tamarineira, que é o hospital lá de Recife que cuida do pessoal que tem problema mental. Aqui em Brasília é o HPAP. Não é você parar no HPAP surtando, né? Transtornos mentais têm em níveis, assim ele explicava, e a gente precisa aprender a perceber quando eles acontecem. Você quer ver uma forma? Insônia, noites mal dormidas. Isso é sinal de transtorno mental. Então a gente precisa estar atento nisso. Qual outra coisa esse médico enumerou? Isso aqui a gente já comentou aqui, né? Desgaste nas relações familiares e sociais. Então a gente às vezes por estar desconfortável com alguma situação, geralmente desconfortável com alguma reclamação, quando a gente é workaholic, que está praticando aquilo, a gente começa a ser cobrado, né? Então a gente fica desconfortável com as reclamações. Então a gente nunca consegue perceber que, pô, será que eu não tenho que olhar que se está todo mundo vindo até mim e cobrando e questionando e pedindo que eu me posicione, será que o problema realmente não está comigo? Opa, então ele chamou a atenção a isso, tem a sensibilidade para você perceber que você é o responsável ali naquele momento. E aí ele seguiu dizendo, olha, dor em geral, ou se você dormiu mal, se você ficar tenso sempre numa discussão, porque as pessoas discutem com você por estarem te cobrando, por exemplo, presença no seio familiar, e você discute, você fica tenso. Então, vem dor a partir daí, vem dor porque você dormiu mal, vem dor no estômago porque você ficou nervoso. Então, assim, dores em geral, preste atenção, são sinais que você precisa considerar. E aí, isso tudo vai resultar em o quê? Queda na produtividade. E aí, olha de novo o antagonismo. O cara que é viciado em trabalho, adora trabalhar, mas hora menos hora vai ter que dar um break naquilo dali, e às vezes o break vai ser talvez nem tão entendido pela organização dele assim, ele vai ter que dar um break naquilo dali porque ele não vai ter condições humanas de trabalhar. Então, assim, é muito legal a gente dizer que é workaholic, né, Alessio? Eu acho que todos nós já passamos por essa fase. Poxa, eu sou viciado em trabalho, eu chego lá a tal horário, não tenho hora para sair, final de semana levo trabalho para casa, a galera fala, poxa, esse cara trabalha demais. Mas isso é um ledo engano. Isso pode ser uma armadilha se a gente não tiver condições de administrar isso daí direito. Né? E aí, olha só, no início aqui do papo que a gente teve, e antes de passar para esse ponto, eu queria só chamar a atenção a uma pergunta que está aqui. Eu acho que foi sobre um livro e você já respondeu, né, Alessio? Alguém perguntou sobre o livro. Foi a Audrey. Por favor, compartilhe o nome do livro, se possível. O livro é Como Avaliar a Sua Vida, Clayton Christensen. Você coloca no chat pra gente aí? Ou mostra, enfim. Eu vou pegar algum link aqui do... Tá, beleza. Tá, beleza. Então, Audrey, o Alessio vai colocar o link pra gente. Então, voltando aqui no que a gente estava discorrendo, né? Isso daí foi a parte que o médico enumerou, são sintomas muito relacionados aí com a saúde mental, saúde física, então não é uma coisa tão difícil da gente perceber. Mas tem a questão dos ambientes, e essa parte, né, era assim que a pesquisa era dividida, a responsabilidade pessoal pela situação e a responsabilidade das organizações pela situação, né?
Alessio, o que você acha nessa questão das organizações, né? Como é que o pessoal nas organizações hoje pode atentar para esse processo? O que você acha? Qual seria o caminho? A gente vê que as empresas aí desenvolvem muitos programas voltados para o bem-estar do trabalhador, a parte de SST nas empresas, né? Não sei se é em todas, mas algumas que eu já conheci, a parte de SST tem ali os psicólogos do trabalho que acompanham os trabalhadores, que fazem questão de monitorar ali se a situação dos trabalhadores, né, se a postura do trabalhador está adequada ou não. É lógico, eles às vezes são psicólogos só para a empresa inteira, né? Na minha empresa é assim. Mas eles precisam contar com os gestores desses profissionais para que esses gestores também tenham ali atenção aos sinais, né, aos comportamentos e as posturas que os profissionais às vezes adotam. Sobre esse aspecto das organizações, nessa questão aí do equilíbrio pessoal e profissional, o que você acha que as organizações precisam também prestar atenção ou qual conduta elas precisam ter para isso daí também ser benéfico para os trabalhadores e, no final das contas, ser benéfico para ela mesma, organização? Perfeito, bacana. Muito, muito bacana. Na verdade, assim, Francisco, eu passaria uma hora respondendo a sua pergunta, viajando sobre vários aspectos. Ah, pois vamos. Bom, eu vou começar por a seguinte linha de raciocínio. Primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de produtividade. As pessoas não sabem, acham que produtividade é aquele cara que se mata de trabalhar, que você até falou sobre isso. E isso é um conceito erradíssimo. Ser produtivo, na visão que eu passo, é trabalhar bem, mas ter tempo e conseguir produzir dentro dos 4 pilares, certo? Então, assim, não adianta nada você... Se você estiver... Eu até... Uma psicóloga amiga minha fez uma live chamada Produtividade com Leveza. Eu falei, isso para mim é uma redundância, um pleonasmo, porque não existe produtividade sem leveza. Se a produtividade está sem leveza, não é produtivo. Então, assim, a gente precisa entender esse conceito de produtividade. Legal. Acabar com esse paradigma de que a gente tem que trabalhar demais, né? A gente entra nas empresas e as pessoas que ficam até tarde são valorizadas. Poxa, aquele cara é comprometido, fica até tarde, leva trabalho para casa, né? Como você citou. Gente, acordem. Isso está errado. Essa valorização está errada. Na verdade, se a gente vai levando o trabalho para casa, pode ser que a gente esteja sendo incompetente de conseguir produzir no horário que a gente tem disponível no trabalho, ou incompetente na negociação em relação aos prazos com os nossos stakeholders. A gente não pode assumir e dizer sim para tudo, a gente tem que aprender a dizer não, e a gestão de projetos nos dá um grande arcabouço de ferramentas para a gente poder fazer essa gestão desses fatores para a gente alinhar as expectativas com os stakeholders. Bacana. Há 21 anos, eu também me dedico, na verdade, o meu carro-chefe profissional, como você citou aí meu currículo, né, é trabalhar nas empresas. Então, eu trabalho nas empresas e eu acabei ascendendo para alguns aspectos na área de gestão. Eu vim da área de tecnologia, eu trabalhei 12 anos num grupo empresarial, na Coca-Cola, e tinha também, além disso, outras empresas. E era uma empresa familiar, e nessa empresa eu acabei tendo uma série de desafios. Eu realmente estava esgotado de trabalhar tanto profissionalmente. Quanto mais a gente fazia o trabalho, parecia que a gente não comemorava nada e sempre estava devendo, por mais que a gente trabalhasse, fizesse horas extras. A demanda era gigantesca do negócio, em cima das nossas costas. E eu disse assim, peraí, eu não vou morrer aqui não. E aí eu fiz uma escolha, eu poderia ter tido uma escolha de sair da empresa, de procurar outra empresa mais tranquilo, ou até de mudar de carreira. Eu até cheguei a pensar nisso, mas eu falei, não, peraí. Se eu fizer isso, eu vou estar fugindo do problema. Vamos encarar o problema, vamos tentar resolver. E aí eu mergulhei em gestão de projetos, foi tanto que eu entrei no mundo PMI em 2003, há 17 anos atrás, por causa desse problema e estudando soluções para isso. E aí eu desenvolvi, nesses anos, baseado em técnicas ágeis, e aí eu fui estudar psicologia organizacional, como você citou também, para entender os aspectos psicológicos desse processo de mudança, de paradigmas, de modelo mental. E aí eu fui estudar métodos para formar times de alta performance. Olha que nome bonito, né? Formação de equipes de alta performance, team building, psicologia organizacional, enfim, nomes bonitos. Mas assim, o que significa isso? O que a gente utiliza
para garantir a qualidade de vida do trabalhador e o equilíbrio e garantir que ele seja produtivo no sentido correto da palavra, é gestão. É como a gente define as metas, como a gente fecha os acordos, se os acordos são factíveis ou não, se a capacidade produtiva que é a equipe ela está adequada com a demanda que existe. Então, assim, a gente precisa implantar uma cultura de gestão para a gente garantir que as metas sejam definidas, que sejam factíveis, que se não for factível, que seja renegociado e se busquem soluções para tentar resolver e atender os prazos daquele stakeholder, etc, etc. Então, eu mergulhei nisso e eu fui trabalhar muito forte com isso. E aí, olha o exemplo que eu vou trazer para vocês de um case que eu construí num cliente meu em São Paulo, um grande grupo na área de energia no interior de São Paulo, em Campinas, onde a gente fez um trabalho e o diretor dessa empresa ele me disse o seguinte: Alessio, eu tenho 2 grandes problemas aqui com a minha equipe em relação a essa falta essa coisa de trabalhar demais. Então ele disse, eu acho que as pessoas poderiam produzir muito mais, ou seja, entregar mais resultado, porque eu tenho uma equipe competente, eu acho que eles conseguiriam fazer mais. E eu tenho um grande problema que eles fazem muitas horas extras. Isso me incomoda, porque, na verdade, eu quero que as pessoas tenham uma vida pessoal delas, né? Eu não quero que as pessoas fiquem vivendo na empresa. E aí eu fiz um trabalho lá, implementando um método de gestão, e aí esse método que eu chamo, que na verdade eu tenho um portfólio de métodos de produtividade. Aqueles 4 pilares é o que eu chamo do One Life Sprint, que é o método de produtividade na vida. E esse é o Team Sprint, que é o método de produtividade no trabalho para formar times. Que a base é toda de gestão de projetos, liderança de equipes, enfim, agilidade, todas essas técnicas que eu uso para mudar os ambientes empresariais. E aí o que aconteceu? Eu fiz um trabalho lá de 6 meses, e aí, pasmem, em 6 meses, com a mesma equipe, a gente conseguiu mensurar um aumento de produtividade em 40%. Eu tenho os gráficos aqui, todo o material que eu fiz essa medição. Porque na metodologia a gente faz essa medição da produtividade do time e tal. 40% de aumento de produtividade. E a gente, ao mesmo tempo, reduziu 76% de horas extras. Olha que interessante. Com as mesmas pessoas, a gente aumentou a produtividade reduzindo hora extra. Como, Alessio? Essa conta não fecha. Eu sempre achei que para eu produzir mais, eu tinha que trabalhar mais horas. E você acabou de provar nesse exemplo de que a equipe produziu mais com menos horas? Como assim? É isso, porra, essa é a beleza da produtividade. Produzir mais não significa trabalhar mais, não, feito um louco. É simplesmente ter organização, é simplesmente ter um processo, trabalhar em equipe, aí a gente promove um ambiente para que as pessoas trabalhem em equipe. As pessoas não sabem trabalhar em equipe, as pessoas são individualistas, são competitivas, e a gente não sabe, a gente não foi formado para trabalhar em equipe. A gente passou a nossa vida inteira competindo nas brincadeiras de crianças, que a gente sempre fez, que era quem chega primeiro, então era tudo sempre uma competição. Na nossa escola, que a gente tinha que ser o melhor aluno para receber um certificado de melhor nota. Então eu estava competindo com os meus colegas para ver quem tirava a melhor nota. Aí eu chego no banco do pré-vestibular, aí eu estou competindo com o meu colega do lado pela vaga na universidade. Aí eu chego na universidade, estou competindo com o meu colega do lado pela vaga de emprego. Aí eu chego no emprego, tem uma placa. Aqui se trabalha em equipe. Cara, como assim trabalhar em equipe? Eu nunca trabalhei em equipe. E as oportunidades que a gente teve, eu fui professor da graduação na universidade durante 7 anos, e eu vi isso. Quando eu lançava um trabalho em grupo, e a gente vivenciou isso como aluno também, né? Quando eu tinha um trabalho em grupo, a gente dizia, professor, não, trabalho em grupo não é melhor sozinho. Por quê? Porque a gente domina, a gente controla melhor, porque é difícil controlar os outros, e a gente sempre vai ter alguém, aquela na brodagem, algum amigo que vai não fazer nada e a gente vai botar o nome dele e a gente fica puto com isso. Sim. Mas a gente não, ou seja, até nos momentos que a gente foi colocado à prova para a gente saber como trabalhar em equipe, a gente dispensou. E a gente dizia, professor, não faça em grupo não, melhor individual, cada um faz o seu. E só que a gente precisa desenvolver isso. Então, o que eu acabei fazendo nas empresas foi desenvolver essas técnicas de gestão de equipes, de produtividade, para melhorar isso. Então, estudem gestão de projetos, se envolvam com o PMI, porque é aí que reside a solução para muitos problemas de organização
gestão e que isso gera produtividade, com mais qualidade, com menos horas de trabalho e com muito mais satisfação e felicidade. E aí eu queria só abrir um outro parênteses. Quando eu estava fazendo a minha especialização em psicologia organizacional, e aí foi uma coisa muito interessante, porque assim, imagine um cara de TI, de exatas, numa pós-graduação onde só tinha gente de RH. Só tinha aquela galera, primeiro, mulher que só, né? Muita mulher, porque RH tem essa coisa do feminino. É predominante. E, assim, e eu, um cara de exatas, naquela coisa bem racional e tal, nada romântica, porque o pessoal de RH tem essa coisa, né, não, a harmonia da empresa, nossos colaboradores têm que estar satisfeitos, né? E às vezes a empresa está quebrando. Não, mas vamos lá melhorar o clima organizacional. Então, tem muito romantismo, né, na área de gestão de pessoas. E quando eu fiz uma especialização nessa área, eu disse assim, peraí, eu não tenho esse romantismo, eu gosto de resultado, só que eu gosto de resultado com qualidade. Não é de forma não sustentável, é de forma sustentável. Não adianta você ter resultado ferrando com as pessoas querendo sair da empresa amanhã. Não, não é assim. Isso não tem qualidade, não é sustentável. E aí, quando eu estava nessa especialização, primeiro, eu um ninho totalmente fora do ninho, né? Não conhecia ninguém, todo mundo de humanas, aquele papo, né, de todo mundo se abraçar árvores e tal, e eu naquela coisa, velho. E aí, teve uma matéria que era chamada de qualidade de vida no trabalho. E aí foi uma matéria que o professor disse assim, pessoal, vocês vão descer, a gente estava na faculdade, né? Vocês vão descer, isso tem uns 5, 6 anos, vocês vão descer e vocês vão entrevistar 5 pessoas e vocês vão capturar feedbacks dessas pessoas se elas tiveram problemas de doença no trabalho, né? Ou sofreram assédio moral, ou por causa do excesso de trabalho passaram por algum problema. Aí eu de tecnologia, né? Cara, você acha que eu vou descer para conversar com 5 pessoas? Na sala mesmo eu abri, criei um Google Forms, coloquei as perguntas e mandei enfim, para os meus contatos e tal. Eu recebi mais de 100 respostas nessa pesquisa, né? Ao invés dos 5 que eu iria entrevistar individualmente, eu fiz um Google Form, mandei para os meus contatos e eu tive mais de 100 respostas. E acredite, por causa desse trabalho que eu fiz, isso foi a base para o meu artigo de conclusão. Inclusive, o artigo está disponível, eu posso disponibilizar para vocês sem problema. Pessoal, eu fiquei abismado com os problemas que as pessoas relataram, que passaram no trabalho e nas empresas. Vou citar alguns só para vocês terem uma noção. Desmotivação, falta de foco, baixo desempenho, insatisfação, mau humor. Aí são aspectos mais qualitativos. Estafa, cansaço, fadiga, labirintite, dor de cabeça, dor na coluna, dor muscular, dor nos ombros, falhas na visão, cefaleia, tontura, vertigem, insônia, irritação, nervosismo, impaciência, frustração, transtorno de ansiedade, conflitos nos relacionamentos profissionais e pessoais, hipertensão, pressão baixa, pedido de demissão, teve gente que não aguentou, má alimentação, ganho ou perda de peso, baixa imunidade, problemas no estômago, gastrite, úlcera, intestino. Esse aqui eu abro um parênteses. Gente, a nossa conexão do cérebro com alguns problemas mentais e emocionais tem muito a ver com o intestino. Se você tem problema no intestino, provavelmente você tem algum problema emocional que você precisa tratar. Depressão, surto psicológico, taquicardia, sintomas de infarto, paralisia facial, AVC, dor no peito, internamento, urgência, síndrome do pânico, doença da pele, alergia e insolação, cabelos brancos, esse a gente tem, esse aí todo mundo tem. Falta de cabelo também, né? Falta de cabelo, diabetes, perda de memória, vontade de matar todos. Teve uma pessoa que botou vontade de matar todos. Então, assim, cara, quando eu recebi as respostas e eu li, eu fiquei abismado, porque essa é a realidade de muitas empresas. E as empresas não sabem como conduzir e como garantir que o trabalho seja feito de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais produtiva. Então, assim, respondendo e finalizando a resposta da sua pergunta, eu acho que as empresas têm que atentar muito a modelos de gestão, ao que o PMI fornece, a modelos de gestão ágil que privilegia trabalho em equipe,
que privilegia engajamento, empoderamento, gestão horizontal. Para os administradores aqui de plantão, as teorias de administração estão mudando. Né? Esqueçam, parem de estudar Taylor e Fayol, isso é da área industrial, a gente está passando pela área do conhecimento, quarta revolução industrial. As teorias de administração da área industrial não se aplicam mais nesse novo mundo. Então, a gente não existe mais comando e controle, chefe que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora a gestão horizontal, empoderamento, significado, propósito, apesar de serem palavras que podem estar na moda, mas, gente, as pessoas entram nas empresas, e essa geração Z, milênio que está entrando nas empresas, elas só se engajam por isso, se tiver algum significado aquilo que elas estão fazendo. Elas não fazem mais nada por fazer. Então, estudem muito, né? Vocês que são profissionais, empresários, empreendedores, líderes de equipes, estudem gestão, porque é o caminho para você conseguir trazer um ambiente mais saudável para as pessoas, com mais produtividade, com mais equilíbrio, e fazendo as pessoas terem um trabalho, produzir, ser feliz, estar satisfeita e também ter uma vida, né? Porque não pode só trabalhar a vida toda. É isso aí, tem que preservar o equilíbrio, né? Ô Alessio, eu vou passar para uma pergunta aqui que a gente tem no chat. E, pessoal, por favor, se tiverem aí algo a perguntar, eu acho que o tema é muito interessante. É um tema que toca nas nossas vidas, assim, de uma maneira muito real, né? Então, acho que para qualquer pessoa no mundo, seja ela gerente de projetos ou não, eu acho que aqui a gente tem muitos, né? Tem alguns, mas seja ela gerente de projetos ou não, esse é um tema que está presente em nossas vidas de uma forma muito forte. Então, vamos aqui aproveitar a presença do Alessio, que não é todo dia que a gente pode ter o Alessio aqui conosco para falar desses temas que são tão importantes. Então, vamos, no bom sentido, dar uma explorada no Alessio para a gente poder conseguir linkar os pontos aí que estão ali fervilhando nas nossas mentes. Olha só, tá vendo a pergunta aí do Maires, né? Ele está perguntando, Maires ou Maris, me perdoem se eu pronunciei errado. Está perguntando quais são os indicadores de produtividade que você usa para mensurar desculpe, quais indicadores você usa para mensurar a produtividade dos colaboradores, né? Então, assim, no contexto que a gente conversou, qual seria um indicador assim que dentro desse contexto, né? E aí eu aproveito aqui para a pergunta feita para colocar uma coisa que tem muito a ver com o que você citou aí, que são coisas que entram na moda, né? Por exemplo, aqui nós trabalhamos em equipe. E aí, quando o cidadão chega naquela equipe, ele percebe uma falta de segurança danada para ele se expor, para ele errar, para ele falar, né? Para ele colocar as opiniões, os pensamentos. Aí o cara vê aquilo, pô, não é bem assim, não é bem em equipe, né? Então, assim, nesse dia a dia a gente vê que tem muitas empresas, e ali a gente partindo para o lado das organizações, que foi a abordagem que eu trouxe na pergunta passada, muitas empresas instalam programas de qualidade de vida, beleza, importante, né? Mas se você tem que instalar o programa e também instalar o processo, onde você perceba se o teu capital humano, se o teu empregado, se o teu colaborador está percorrendo aquele caminho, sim. Não é só dizer que o programa está disponível, lavei as mãos, se eles quiserem, eles vão fazer adesão ao programa, se não, eles que arrumem lá uma forma que eles acharem melhor. Então, é uma coisa que a gente vê que é posta, mas que talvez as organizações não monitorem adequadamente, né? Programa de bem-estar financeiro. Há um tempo atrás isso também virou moda, né? Onde as organizações meio que propõem para as pessoas que elas tomem conta direito do seu dinheiro, né? Não se tornem escravas do dinheiro, né? Isso é um ponto importante. Eu acho que as organizações precisam investir nisso mesmo. E uma outra coisa que eu vejo que está muito na moda é flexibilidade. Não, aqui tem flexibilidade. E, por exemplo, agora que a gente vivencia esse período de pandemia, a gente percebe o quão importante é o significado verdadeiro desse termo flexibilidade. É quando você percebe que, pô, mas o que é flexibilidade para a organização? Ela poder me procurar a qualquer hora, isso para ela é flexibilidade? Porque talvez para mim não seja. Para mim o conceito de flexibilidade é outro. Ou acaba que o conceito de flexibilidade para mim se torna esse também, mas aí a minha família já reclama, porque vê que a todo momento, a qualquer momento, você para de lavar a louça para responder um WhatsApp porque você tem que entregar aquilo naquele momento, já tendo passado até um horário normal de trabalho. Então, assim, emendando nessa pergunta, com tudo isso que a gente abordou, com essa pergunta aí de qual é o indicador que
de forma interessante, mensuraria a produtividade do trabalhador, mas não aquele indicador que, por ter aquele formato de medida ali, já amedronta todo mundo e força o trabalhador a se submeter àquela situação. Porque, no final das contas, o cara pensa assim, cara, se eu não fizer, e aí? Eu não posso ser demitido a esse estágio da minha vida, por exemplo. Ou eu não gostaria de ser demitido e sair dessa organização. Então, se esse meu indicador mensura assim, pô, tô eu nesse meio aí, vou ter que seguir a dançar conforme a música. Então, assim, de novo, enfocando o papel das organizações, a forma com qual as organizações resolvem, né, mensurar as nossas produtividades, podem também nos levar a ter esse tipo de comportamento. O que você acha aí, na tua experiência, o que seria, pode ser um exemplo de um indicador péssimo ou de algo que você já tenha vislumbrado aí nas tuas pesquisas, que pode ser ali um formato legal de medir a produtividade das pessoas? Legal, Francisco. Na verdade, assim, dentro da metodologia que eu aplico para criar esse ambiente, né, para melhorar a produtividade com qualidade, tem um indicador que é... Porque, assim, a gente pode ter vários indicadores em diversos aspectos. Podem ter indicadores qualitativos, mas, assim, tem um indicador que eu uso muito, que é o seguinte. Na metodologia, a gente... e aí, a base é a agilidade mesmo, é PDCA puro, ciclos de produção a cada semana, a cada 15 dias, o time participando do processo de planejamento, etc, etc. Então, assim, o indicador que a gente usa é toda entrega que ela é feita, a gente faz a medição numa unidade de medida que não é tempo, não é horas de trabalho. Mas, por exemplo, se eu for fazer um relatório e se eu for fazer uma reunião, essas duas atividades são mensuradas numa unidade de medida para que a gente possa avaliar o quanto de entrega, volume de entrega de trabalho o time faz. Então, é esse indicador que a gente usa para mensurar se o time está entregando mais. Considerando o seguinte, existe uma regra para que a gente garanta que esse indicador ele não seja furado. Porque, por exemplo, se você tiver numa equipe que está trabalhando e você vê que a equipe produziu mais, mas você está fazendo mais horas de trabalho, não significa mais produtividade, né? Porque você está fazendo mais com mais horas. Então, existe uma premissa que é a equipe não pode fazer horas extras. Ou, se precisar fazer horas extras, são para casos excepcionais, onde a gente não conseguiu negociar restrição, escopo e prazo para poder atender aquela demanda de algum stakeholder específico. Então, assim, eu não vou conseguir, obviamente, entrar em detalhes, porque aí seriam aspectos bem mais técnicos da metodologia, né? E todo mundo, enfim, o público pode não ser esse, mas só para vocês entenderem, a gente tem uma forma de medir o quanto o volume do time entrega, a gente tem uma forma de, considerando isso, mensurar a quantidade de tempo que o time dedica para isso, considerando que a regra não tem hora extra, para que o time possa produzir mais na hora que ele está disponível para fazer. Porque, abrindo parênteses rápidos, eu não sei se vocês percebem, mas muitas vezes as pessoas fazem horas extras, mas na verdade elas deixam de produzir na hora normal, né? Então, hoje à tarde, 3, 4 horas da tarde, mas eu vou ficar até 10 da noite, aí eu acabo relaxando e depois à noite eu começo a trabalhar. Então, assim, muitas vezes, na análise que eu fiz nesses 20 anos em algumas empresas, a gente percebe que é uma troca. A pessoa vai estar produzindo na hora dela de trabalho, ela simplesmente está deixando para produzir em hora extra, e aí, às vezes, a pessoa está fazendo isso porque é uma forma de ganhar mais também, enfim, aí tem vários aspectos envolvidos. Mas, assim, em linhas gerais, indicador de entregas, que aí tem essa unidade de medida que a gente mede tudo que a equipe entrega, horas de trabalho, sem fazer hora extra, ou fazendo o mínimo necessário, quantidade de headcounts, que é a quantidade da equipe, para a gente poder medir se realmente conseguiu aumentar a produtividade ou não, e a satisfação das pessoas a cada ciclo, onde elas vão relatar se elas estão satisfeitas, o que elas têm de reclamação, qual é a percepção delas sobre o trabalho. Então, a gente tem análise qualitativa também da percepção das pessoas. Então, esse trabalho, esse indicador e esse case que eu trouxe para vocês de aumentar 40% da produtividade da equipe, reduzindo 76% de horas extras, e ainda tendo a percepção da equipe de que melhorou muita coisa, balanceou, antigamente ficava sobrecarregado, demanda só numa pessoa ou em duas, e agora
estar balanceado para o time, porque a metodologia faz o time balancear isso, enfim. Tem uma série de técnicas que a gente aplica para garantir esse processo, para garantir que as pessoas produzam mais e estejam mais felizes e estejam, na verdade, satisfeitas com o trabalho, porque esse é o grande objetivo, porque a gente precisa manter as pessoas no trabalho e a gente precisa reter os talentos também, né? Um discurso do RH que sempre existiu, vamos reter os talentos. E aí, às vezes, a galera está fazendo hora extra o tempo todo. Como é que você vai reter o talento com isso? Se você não investe no profissional, não desenvolve, não dá um ambiente de trabalho saudável e produtivo para que ele possa produzir, não dá a oportunidade dele falar o que ele pensa, né? Não dá a oportunidade de ele participar da definição e da construção das metas. Então, basicamente, seriam esses os indicadores. Perfeito, perfeito. Isso eu entendi bem, Alessio. A avaliação da entrega é feita para a equipe, não é feita para o Francisco somente, né? Porque aí é que eu consigo perceber a capacidade da equipe e consigo administrar a questão de hora extras e tudo mais. Então, assim, uma pegada muito interessante, né? Mas dá para a gente perceber o como as organizações precisam também mudar o seu mindset para isso ser aplicado e isso também gerar aproveitamento para elas, né? A gente não pode partir do pressuposto de que todo mundo está ali a fim de cometer algum delito, né? Não, é lógico, controlar, a gente precisa controlar para perceber quem faz. Afinal de contas, o exemplo que você deu aí é real. Já que eu faço hora extra, eu vou dar uma relaxada aqui à tarde para eu poder me dedicar ao trabalho logo mais ganhando hora extra. Então, isso também é uma coisa real, a gente sabe que é real. Mas, assim, importante a tua resposta para a gente poder perceber que as organizações têm um papel importante em mudar o formato de tratar, ou em induzir a flexibilidade, mas a flexibilidade verdadeira, né, que é aquela que você percebe que, independente do horário que eu cumpra, a gente pode aqui negociar o horário que eu tenho que estar disponível e tudo mais, mas independente do horário que eu cumpra, você me apoia fazendo o seguinte, você me apoia enquanto profissional, você me apoia acompanhando o meu time, a minha equipe, não a mim somente, né? Para a gente poder perceber se a produtividade está sendo gerada a partir dali. Uma pegada muito interessante. Muito só fazendo um complemento rápido, você falou dessa questão da empresa que precisa mudar o modelo mental e tal. Eu costumo dizer que quando eu faço esse trabalho nas empresas, esse é um trabalho de transformação da cultura. A gente está realmente fazendo uma transformação cultural. No fundo, a gente está implantando uma cultura nova de trabalho. Em dois grandes aspectos, nos líderes e nos liderados, nas equipes e na chefia. Não há como não criar essa cultura se o líder não mudar para entender essa nova forma de trabalho, onde as pessoas têm poder de decisão e elas participam do processo. E a equipe precisa mudar para entender que ela é responsável pelo trabalho. Não é mais o chefe, o cara que dita as coisas que têm que ser feitas, a equipe tem que participar disso. Então, só fazer um adendo dentro disso que você falou, eu costumo dizer que o meu trabalho é um trabalho de reeducar as pessoas para aprenderem como se trabalhar e como se relacionar nas empresas, para a gente restaurar uma coisa que está se perdendo muito nas empresas, que são as relações de confiança. A chefia não confia na equipe, a equipe não confia na chefia, e quando a confiança é baixa, sabe o que é que sobe? Controles. E aí a gente que é da área de gestão de projetos, aí, cara, o cara que é gestor de projetos, ele adora controles, aí ele se diverte, porque ele vai ter uma série de coisas para se divertir. Só que a gente precisa entender que controle é custo e a gente precisa fazer com que as pessoas se desenvolvam para que a relação de confiança seja construída, para que as pessoas se sintam bem, porque é péssimo você ter um chefe que, quando você percebe que ele não confia em você, né? Você definiu que vai fazer uma atividade e você combina com ele entregar amanhã e hoje ele já está lhe perguntando, e aí, como é que tá? Aí você olha assim, pô, você não confia em mim não? Pô, eu acabei de dizer que eu vou entregar amanhã. Então, assim, a forma como as empresas trabalham precisa mudar e isso impacta diretamente as pessoas, a saúde mental, a saúde emocional, a qualidade de vida no trabalho, o equilíbrio, tudo. Né? Então, assim, a gente precisa refletir sobre isso porque isso tem impacto muito grande na vida das pessoas. Com certeza, não tenho dúvida disso. Olha só, a gente está se encaminhando para quase 1h30 de webinar, então eu vou aqui continuar nas perguntas, né, que apareceram aqui no nosso chat, para a gente poder liberar a galera para a live da família, né? Porque sexta-feira é dia de live da família, não tenho dúvida disso. Eu tenho feito as minhas, então eu acho que o pessoal também está afim. Então, gente, a gente vai se encaminhar aqui para as perguntas, para a gente não estender muito o nosso papo, que está muito legal. Eu também estou sentindo uma vontade enorme de continuar, mas
vamos dividir, né? A gente está falando aqui de divisão, de organização, né? Então vamos fazer horas extras. Não vamos fazer horas extras, ainda mais uma sexta-feira na hora Teve dessa. uma pergunta aqui, Ah, eu vi aqui, foi a Priscila que fez, eu gostaria de responder, porque foi uma coisa que aconteceu comigo. vai lá. Eu acho que pode ser útil, desculpe. Lógico, a Priscila era próxima aqui, ó, que estava na lista. Pode É isso. Ela perguntou assim, nesse período de home office, estamos propensos a trabalhar mais. Quais seriam as dicas para priorização na entrega de valor à companhia? Na verdade, eu chamou a atenção a pergunta dela porque eu acabei falando com uma pessoa já exatamente sobre isso hoje, me dando uma orientação sobre isso, para ela sobre isso. E aí acontece uma coisa muito interessante. Muita gente está tendo a percepção de que nesse período de home office está trabalhando muito mais do que trabalhava antes. E isso eu acho que está acontecendo com todo mundo. Isso é uma percepção que é real. Muitas vezes a gente realmente está trabalhando mais, seja porque a tensão também está maior, né? Todo mundo está preocupado, como é que vai ser a questão do emprego, se meu emprego está garantido, se não está. Então, existe uma tensão envolvida nesse contexto todo. Então, isso gera uma percepção de cansaço maior também. Mas também tem a questão de que a gente não tem aquele setup de ir ao trabalho e de voltar. Que normalmente a gente gasta aí de meia hora a uma hora, que hoje, essa uma hora, meia hora que a gente gastava no trânsito, ou na volta, na ida ou na volta, hoje a gente está trabalhando, né? Dependendo do lugar que você esteja, às vezes você passa uma hora para ir, uma hora para voltar. Então, são 2 horas que hoje você está trabalhando. E antes você estava no carro, ouvindo música, né? Ouvindo um webinar, ou um podcast, alguma coisa, né? Que acaba não sendo trabalho propriamente dito. Mas uma coisa que eu gostaria de recomendar, para quem está fazendo home office, que está com essa sensação, é o seguinte, primeira coisa, você tem que fazer um planejamento do que você está fazendo. Então, aí eu vou para outro método, o terceiro método que eu trabalho, que eu chamei de self-sprint, que é aquele sprint seu individual, que é o de produtividade individual no trabalho. Esse método é o mais recente que eu tenho no meu portfólio de métodos de produtividade. E ele, a gente fala sobre como aquele profissional que, às vezes, ele é muito mais voltado para a pessoa que não tem um chefe, né? Por exemplo, o empreendedor, o autônomo. Porque quando você tem um chefe lhe cobrando, é muito mais fácil você cumprir as coisas. Mas quando você não tem chefe, como é que funciona? Né? Você está sozinho, você é um empreendedor, você é um autônomo, você é um profissional que está empreendendo e tal, tem as suas metas, como é que você se controla? E no home office está acontecendo muito isso, porque a chefia não está tão próxima, e muita gente está se perdendo aí, como é que define as metas, como é que trabalha. Então, assim, minha dica é simples. Você tem que ter um planejamento. Eu faço um planejamento de 2 semanas, aí eu faço o sprint normal. Eu sento, a cada 2 semanas eu reservo de 2 a 3 horas para avaliar todas as minhas demandas de trabalho, todos os meus projetos que eu estou envolvido, priorizar e fazer um planejamento de 2 semanas. E a cada dia eu vou fazendo um planejamento do que eu vou fazer no dia e o que eu vou entregar. Claro que nesse período surgem interrupções, imprevistos que a gente tem que administrar. E aí, aconteceu uma coisa muito interessante comigo hoje, como eu falei para vocês que eu estava falando sobre isso com uma pessoa. Eu olhei aqui meu planejamento, né? Hoje eu não cumpri algumas coisas que estavam previstas. Teve uma reunião que ia começar 2, só começou 3h30, e aí avançou a tarde toda e comprometeu minha agenda. Inclusive, eu só parei 6h30, comi algo rápido e vim para cá, porque às 7 horas a gente já tem esse compromisso aqui. E eu olhei meu backlog aqui de coisas que ainda tem para fazer, tá cheio de coisa ainda, que eu acabei não fazendo, ou por causa dos imprevistos, ou porque... E aí eu vou chegar na segunda-feira, que é o dia do fechamento do meu sprint, desse sprint que está rodando atualmente, e eu vou ter que dizer para mim que eu não vou conseguir fazer algumas coisas. Mas se eu não tivesse o One Life Sprint com o meu portfólio de projetos dos meus programas lá nas 4 áreas, e cuidar no final de semana da vida pessoal, e cuidar da vida espiritual, cuidar da vida física, provavelmente amanhã eu iria trabalhar para tentar cumprir essa minha meta. Então, gente, cuidado com isso. Defina uma meta, mas se você vê que você não vai cumprir, renegocie, delegue, né? Alinhe com o seu stakeholder, com o seu chefe, que você não vai poder cumprir, ou que você vai precisar de mais tempo para isso. Enfim, cuidado para que você não fique
tenso e para que você não perca energia nesse processo de trabalho, porque aí você vai acabar no ritmo de workaholic mesmo, de ficar trabalhando demais sem limites. Então, defina alguns limites para que você, no home office, tenha uma rotina de trabalho das 8 às 18, ou a rotina que você definir, por exemplo, e deu às 18 você para de trabalhar e vai cuidar da sua vida pessoal, né? Então, assim, ou das outras coisas que você quer fazer. Beleza? Então, é muita disciplina, muita gestão e muito controle para que a gente realmente defina esses limites, tá? É isso aí, é isso aí. Numa mesma pesquisa que eu já citei aqui hoje, né, da HSM, o pessoal que defendia que a gestão nas empresas, nas organizações também tinha uma responsabilidade forte sobre isso, e tinha um pessoal de RH, né, que defendia esse ponto, eles enumeraram exatamente isso que você colocou. A gente precisa ter prioridade, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Sem isso, vai ser inócuo você desenhar qualquer planejamento ou tomar qualquer decisão, enfim, né? Tem que lembrar das relações pessoais para que isso aconteça bem, tem que ter um bom planejamento, disso a gente já falou muito aqui. Eu preciso planejar o meu dia, eu preciso planejar os meus períodos de trabalho, eu preciso ter isso sempre organizado para eu poder saber quando é que eu devo sair daquele plano ou não, né? E se sair, qual é a minha outra alternativa? E uma coisa que eu achei importante, saber abrir e fechar os ciclos. É saber abrir e fechar os ciclos do seu dia, por exemplo. O ciclo de trabalho, os ciclos de relacionamentos familiares, né? Enfim, isso tem que estar muito organizado e saber abrir e fechar os ciclos faz parte da gente ter um bom planejamento, faz parte da gente ser também bom em estabelecer prioridades. Então, é muito legal isso aí que você colocou e a gente precisa estar muito atento a isso, porque na prática a coisa meio que vira uma baguncinha, né? E a gente tem que estar atento. É lógico, gente, as pessoas costumam dizer que o planejamento nasceu para ser descumprido, né? Então, assim, ele ajuda com que a gente se organize. E a gente também não precisa acreditar de forma pragmática que o planejamento tem que ser cumprido à risca. Isso também é um erro. Não é Cara, todo o planejamento que tem que ser cumprido daquela forma que eu estabeleci. Mas eu preciso ter uma capacidade de julgar e de modificar o curso do meu leme, né? legal. Eu quero fazer um comentário, Francisco, que é pertinente. Olha, Hum, na metodologia, eu digo para as pessoas o seguinte: se você fizer uma agenda, seja profissional, principalmente a sua agenda da vida, né? Que às vezes você vai planejar no seu dia os quatro pilares, né? Trabalhar, ficar com as pessoas que você gosta, cuidar da atividade física, cuidar da espiritualidade. Eu digo para as pessoas: se você planejar a sua semana e você cumprir 100% da sua agenda, tem alguma coisa errada. Porque, primeiro, a sua vida é muito dinâmica. Pode ser que, se você quiser cumprir 100% da sua agenda, você está perdendo alguma oportunidade. Vou dar um exemplo. Eu programei sábado de manhã para estudar. Vou estudar aquele meu livro que eu estou precisando, ou para minha certificação que eu estou buscando. E aí, sábado de manhã, um amigo meu me ligou. Aleixo, vou dizer numa situação normal, não agora, tá? Aleixo, estou aqui em Aracaju, tá, eu queria te ver. Aí, na hora, eu digo assim, rapaz, eu não vou não, porque eu estou aqui com o meu planejamento, eu preciso cumprir o meu planejado. tem um amigo Gente, que mora lá no Japão, né? E que estava passando às aí vezes uma Aracaju pessoa que rapidinho. você. Cara, não tem problema, replaneja isso, cara. Aproveita aquela oportunidade que surgiu. O seu objetivo não é cumprir 100% da sua agenda, não. O seu objetivo é viver, pô. O seu objetivo é ser feliz no trabalho, fazer o que você gosta. É por isso que muita gente não gosta de agenda, porque acha que é para cumprir 100%. Se não cumprir, o dia acabou. Meu Deus do céu. Por isso que eu não faço agenda. Olha. Eu planejei umas coisas, não fiz nada do que eu planejei. E qual é o problema? E isso é motivo para não fazer a agenda, para não saber qual é o caminho que você tem que percorrer para as coisas, seja no seu trabalho ou na sua vida. Então, assim, as pessoas precisam quebrar esse estigma de que a agenda é para cumprir 100%. Eu digo categoricamente nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, se você cumprir 100%, tem uma coisa errada. Pode olhar, pode avaliar, você está fazendo uma coisa errada, porque o objetivo é não cumprir. Sim, é isso aí. Faz todo sentido, né? A gente não pode também ficar preso, que a coisa fica muito artificial e isso vai irritar a gente mais hora menos hora e aí vão vir os problemas. Vamos continuar aqui no bate-papo. Tem uma pergunta aí, não sei se é da Dani ou do Dani, me perdoem porque eu não tenho condições aqui de ver. Mas a pergunta é a seguinte, né? Entrei em uma startup como desenvolvedora
e de repente virei líder de um time de 5 pessoas de um projeto enorme. Exerço tarefas de desenvolvedora e de gestão, porém não tenho experiência em gestão e caio nesses casos de trabalhar demais por falta de organização, não só minha, mas da minha empresa e da gestão principal do projeto. Estou um pouco perdida. Ah, então é a Dani. Estou um pouco perdida, pois são tantos materiais e não dá tempo de aprender tudo. Por onde começo os meus estudos? Eu acho que os estudos que ela quer se aprofundar é justamente essa questão de liderar pessoas, né? E também organizar melhor o tempo, se eu estou bem entendendo. Vamos lá. Caramba, bem legal, né? Dani, né? Dani, pergunta da Dani. Na verdade, assim, Dani, se eu pudesse dizer para onde você vai, primeira coisa é acompanhe alguns posts que eu faço sobre gestão de equipes. Porque isso já estou fazendo, entendeu? porque o que eu faço é ajudar as pessoas exatamente a resolver esse tipo de problema, né? Como organizar times e assim, pode ter certeza, não é coisa nada de outro mundo. Então, assim, estude 2 coisas para que você possa começar, né? E depois você pode me acompanhar para você evoluir. Primeira coisa, estude sobre PDCA e o conceito que está por trás de PDCA. E estude sobre Scrum, que é um método ágil que é baseado em PDCA e serve para justamente promover um ambiente colaborativo de trabalho e para gerenciar a equipe no desenvolvimento de metas e atividades. Então, assim, os pilares, uns grandes pilares do meu método de produtividade, que eu acoplei técnicas de psicologia, de team building, de coisas mais avançadas de gestão de pessoas, a base é PDCA, porque é simples, né? Então, assim, para quem não conhece, não vou entrar em detalhes aqui para a gente não avançar no horário, mas dá uma pesquisada, que eu acho que é o caminho. Então, estuda bastante sobre técnicas de gestão de equipes, porque você vai perceber que isso vai lhe ajudar na sua liderança, para você entender qual é o papel do líder nesse contexto agora, e para você, na verdade, ajudar o seu time a se desenvolver em como eles entregam melhores resultados, com mais qualidade, com mais produtividade. Muito, muito bem. Show de bola. Bom, tem uma pergunta aqui do Marliton, né? O Marliton pergunta, para quem é da área, como realizar uma boa gestão de pessoas no trabalho? Acho que respondeu de alguma forma, né? Respondeu. Na verdade, assim, uma boa gestão de pessoas é o seguinte, eu vou tentar resumir, mas assim, primeiro, você tem que ter um método para garantir que como as metas são definidas, como as pessoas trabalham, como elas gerenciam o trabalho. E aí eu sou fã das técnicas de autogestão, de auto-organização que a agilidade traz, né, da gestão horizontal, de ambientes onde não tem chefes. Né, quem quiser artigo sobre isso, tem um artigo muito famoso na Harvard Business que fala sobre uma empresa que não tem chefes, tem empresa brasileira que já trabalha nessa modalidade. Então, assim, primeira coisa, estude sobre métodos de gestão. E gestão de pessoas é um negócio assim que, gente, são pessoas, cuidado com o romantismo exagerado, porque, na verdade, eu acredito muito na capacidade das pessoas de gerarem resultados, de gerarem entregas, e a gente só tá satisfeito com isso, não é com se o clima tá legal e tal, não. E, enfim, então, e uma coisa que, para vocês entenderem, é que são pessoas também, são humanos, tá? Cuidado para você não estar pensando que é máquina que tem que fazer muita coisa, né? Então, a gente precisa humanizar mais as relações sem romantismo, com resultado, com qualidade, mas de forma sustentável, para que a gente consiga melhores resultados. Então, a gestão de pessoas está mudando muito, porque a gente precisa realmente sair da pegada mais romântica para a pegada bem de resultado, mais com qualidade, porque aí fica muito sustentável. Não adianta nada, sua pesquisa de clima está batendo 100% da satisfação das pessoas e sua empresa está quebrando. Então, assim, não adianta nada, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Alessio, muito bom, sensacional. A gente está aqui com 1h30 de papo e com sala cheia para uma sexta-feira. Né? Tem gente aqui dizendo que gostaria de falar mais, super elogiando, dizendo que está muito bom, que está sensacional, que está show, e está mesmo, porque é um tema que está tão presente na nossa vida que deixa a gente muito envolvido, né? Afinal das contas, o que a gente quer é ter um bom desempenho na vida em tudo.
A gente quer ter um bom desempenho na nossa família quando a gente resolve constituir uma. A gente quer ter um bom desempenho como filho, como estudante, como profissional. Então, isso move a gente, né? Então, quando a gente percebe que existe um risco em cima disso, né, em cima desses resultados que a gente almeja, que a gente, enfim, corre atrás, a gente meio que se ressente. Qualquer coisa que vá por esse lado e nos dê aí boas dicas disso acontecer de uma forma legal, a gente se interessa. Então, eu acho que isso move as pessoas que, por exemplo, estão aqui hoje trabalhando, vendo esse papo e trabalhando essas ideias aí, né, e essas reflexões. Surgiram mais algumas perguntas aqui, pessoal. Eu só vou ver se não são perguntas que a gente já respondeu, para que a gente possa também se encaminhar aí para o final do nosso webinar, tá? Só um instante aqui. Bom, eu acho que todas aqui foram tocadas, pelo que eu estou podendo perceber, né? Tem uma última aqui. Pois é, ó, estou iniciando na gestão de projetos. Esse bate-papo aqui tá massa. E tá massa mesmo, porque olha só, o que move tudo no mundo é gente, entendeu? A gente tem aquele lance lá das áreas de conhecimento, né? A gente gerencia tudo. Algumas áreas de conhecimento foram anunciadas aí há pouco tempo e foi uma dica interessante, né? Gestão de stakeholders, né? Antigamente já tinha gestão da comunicação, né? Enfim, o que move o mundo é gente. A alavanca do mundo é gente. Então, para a gente que é gerente de projetos, né? Para a gente que está envolvido com esse tema, né? Para a gente que tem a preocupação de entender qual é o propósito que as organizações querem atingir, e a gente ali como gerente de projeto intermedia aquilo dentro das organizações, né, tentando envolver as pessoas, né, tentando trazer as pessoas para a mesma página para que um resultado possa ser desenvolvido, criado, tendo ele alinhamento com esses objetivos organizacionais, não é um papel fácil. Então, na hora em que a gente se vê responsável por um projeto, a primeira coisa que a gente imagina e se depara e tem que organizar é uma equipe. Então, se a gente não tiver um cuidado ao fazer isso, né, se as pessoas em geral não tiverem cuidado umas com as outras, as coisas se tornam muito mais difíceis, eu não tenho dúvida disso. Quem move o mundo é gente. Gente é um negócio assim que tem que ser muito bem cuidado, na minha opinião, né? Eu tenho isso em mente sempre. Pessoal, já são 8h32, eu acho que o nosso bate-papo aqui rendeu e rendeu muito, rendeu bem, né? Eu gostaria de agradecer muito ao Alessio por ter disponibilizado o tempo dele, por ter disponibilizado todo o conhecimento que ele tem. Eu sei que ele não disponibilizou todo, mas assim, por ter disponibilizado especificamente esse conhecimento sobre esse tema que é tão importante. E é muito legal, Alessio, a gente vê que também tem um gerente de projetos que está preocupado com tópicos como esse, né? Eu, por exemplo, a minha formação é em ciências contábeis, né? Mas caí no gerenciamento de projetos por motivos outros, porque trabalhava numa área de orçamento, sempre me cobrava um índice de realização orçamentária que era baixo, e aí alguém me induziu, uma pessoa que é minha mentora, me induziu a ir atrás do PMI, porque lá poderia ter um método legal para você desenrolar aí a sua execução orçamentária com projetos bem elaborados. Então, foi assim que eu caí nessa vida, né? E já faz um tempão e sou muito grato à vida por isso. E sou muito grato a você por ter podido ficar com a gente aqui compartilhando desses temas, né, dessas informações sobre esse tema que é tão importante. Antes da gente se encaminhar para o final, e aí eu vou passar a palavra para o Alessio, é lógico, eu gostaria de chamar a atenção para vocês do seguinte, sobre uma telinha que eu vou compartilhar aqui agora, que é o nosso CBGPL ON. Vocês conseguem ver aí a nossa tela que está compartilhada? Você consegue ver, Alessio? Vou pegar o sinal de você. Ótimo. Então, olha só, pessoal, a gente aqui discutiu sobre equilíbrio pessoal e profissional e pessoal, né? A gente acabou chegando à conclusão de que cada um de nós tem um papel importante nisso, enquanto profissional ou enquanto gestor, né? E assim, uma outra oportunidade legal que a gente tem é de poder estar perto, estar próximo aí de profissionais muito bons, de profissionais que têm uma jornada muito interessante nesse CBGPL ON que vai acontecer nos dias 28 e 29 de maio, próxima semana, né? É uma inovação para a gente do PMI, né?
de todos os PMIs, né, vamos colocar assim, porque isso aí é uma construção nacional aqui no Brasil, é o Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos de Liderança, o CBGPL. Só que em razão dessas novidades que tivemos em 2020, o nosso CBGPL ele vai ser online, né, e vai acontecer nos dias 28 e 29 de maio, como eu falei. Então, aproveitem para poder se aproximar mais do PMI com esse evento, né? Aproveitem para também conhecer sobre outros temas que, como esse, estão sendo aí super debatidos nessa comunidade, né? E esses temas, em geral, são temas que são super debatidos para que os profissionais que estão aí envolvidos com isso cresçam, né? Para que os profissionais tenham novas visões, para que os profissionais possam levar essas visões para suas vidas e possam melhorar, apresentar resultados melhores pessoais e profissionais. Então, não deixem de participar, né? É a nossa primeira versão do online, mas apesar de ser a primeira versão, ele está com uma estruturação assim muito legal. Se vocês entrarem na página do PMI, vocês vão poder perceber ali a programação, né, do evento. Ele vai acontecer em 2 dias e não se preocupe, ele vai ser um evento online, mas ele não vai acontecer continuamente online nos dias 28 e 29, não. A gente vai ter um primeiro período, né, de realização do evento. Após esse período, a gente vai ter um break, né, um break longo para que as pessoas possam organizar suas vidas, né, para que possam se dedicar ali às suas atividades profissionais, enfim. E aí o evento volta um pouco mais tarde para que ele seja continuado, isso nos 2 dias. Então, entra lá na página do PMIDF. Eu acho que se você entrar na página de qualquer capítulo também você vai ver uma referência ao CBGPL, mas se você quiser informações mais diretas, né, entra na página do PMIDF que você vai ter condições de saber um pouco mais sobre esse evento. Tá joia? Então era esse convite que eu queria fazer para vocês. Tem mais algumas coisas aqui no chat que eu vou olhar agora. Não, o pessoal só está agradecendo, Alessio. Assim, sério que as reflexões foram ótimas. Tem alguém dizendo assim, opa, amigo contador. Pois é, Priscila, sou teu colega contador. A gente acabou encontrando aqui, tá vendo? Então, eu queria, Francisco, agradecer, né, o convite. Eu sou voluntário do PMIDF, por isso que quando vocês me convidaram eu disse apostos, contem comigo sempre. Tenho muito orgulho de ser filiado e de voluntariar para esse capítulo, né, em outras iniciativas também. E, cara, contem sempre comigo, pessoal, participem do congresso, que eu acho que é bacana. Muita coisa que eu falei aqui eu encontrei com a gestão de projetos mesmo, e isso me encaminhou para muitas outras coisas. Então, quem está aí na carreira, né, buscando gestão, buscando resolver esses problemas que a gente discutiu aqui, eu acho que é um caminho muito bacana. E, cara, o PMI é uma entidade sem fins lucrativos, né? Todo mundo aqui, o Francisco é voluntário, então a gente aqui não está ganhando nada, a gente faz realmente pelo amor para ajudar as pessoas, para desenvolver a profissão e também para compartilhar, né? Para a gente conseguir ter um trabalho melhor, mais feliz, para a gente ter uma vida melhor também, mais feliz, enfim. Porque no final das contas é isso que conta, né? A gente precisa estar bem, a gente precisa estar feliz com o que a gente faz para que a gente possa viver intensamente, né? Então é só isso, queria agradecer. Contem sempre comigo. Quando vocês chamarem, eu estou à disposição sempre. Muito obrigado, Alessio. Eu assim, já anotei uma porção de coisas, já te mandei alguns convites aí que você deve ver. Eu acho que muita gente aqui fez a mesma coisa. Não tenha dúvida, assim, vai ser muito legal a gente voltar a falar sobre esse assunto. É um assunto que toca o coração da gente. O meu, pelo menos, está super tocado aqui. A gente vive isso na pele, então a gente se interessa muito por mudar a própria postura, né? Por melhorar enquanto pessoa. E isso faz parte desse contexto, não tenho dúvida. Então, muito obrigado por sua disponibilidade. Tá certo? Eu acho que a Nath tá doida para falar ali, ó. Ela tá ali, ó. Só tô vendo ela tá doida para falar. Fala, Nath. Oi, Nath. Boa noite. Eu tenho que agradecer ao meu time, né, Lércio? Como você disse, esse é um trabalho voluntário, então eu não podia deixar de agradecer aí ao Matheus, gente, que eu escravizo há alguns anos, porque esse bichinho trabalha tanto. Muito obrigada, Matheus, meu diretor de comunicação, viu, gente? Ele é incansável. Vocês precisarem... Matheus é fera. É a pessoa certa, entendeu? E agradecer ao Sobral, né?
nosso mediador hoje. Muito obrigada por disponibilizar sua sexta-feira, né? Não é fácil isso, conciliar isso com a família. Muito obrigada mesmo, Alércio. Muito obrigada, viu? Você que já está com a gente aí no nosso programa de mentoring há um tempo. Obrigada mesmo. Eu tenho certeza que o pessoal aqui aprendeu muito com você hoje. Muito obrigada, viu? Boa noite, Obrigado pessoal. você, Natália. Beijão. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, então é isso. Quero agradecer muito aí a participação de vocês. A gente teve uma sala com 54 pessoas até agora. Há pouquinho estava 60 e poucos. Então, assim, é muito importante a gente ver o interesse, né, que o pessoal tem em temas como esse. É um tema, de fato, muito legal, né? Esse número mostrou isso, é um ótimo indicador. Então, assim, agradeço muito a vocês pela participação. Fiquem de olho na nossa página, porque a gente sempre tem eventos como esse acontecendo, né? Não foi a pandemia que nos fez parar, né? O webinar no pessoal e os webinars estão acontecendo. É lógico que nesses últimos dias está um pouco mais leve, porque a gente está aí em preparação para o CBGPL ON, né, que foi aquela telinha bonita que eu botei para vocês aí agora falando do nosso Congresso Brasileiro. Mas tão logo o Congresso Brasileiro passe, a gente vai ter boas novidades como o preparatório PMP online, preparatório PMI ACP online também, então fiquem ligados que tudo isso daí vai acontecer, vai rolar, para que a gente possa cada vez mais se aperfeiçoar e nos tornarmos pessoas melhores, tá certo? Beijão para vocês todos, muito boa noite, um bom fim de semana, fiquem com Deus e fiquem bem. E, assim, não vacilem, tá? Se puder ficar em casa protegido, fiquem, porque é o melhor a fazer. Se puderem, tá bom? Um abraço a todos, Nath, beijão, muito obrigado, boa noite, bom fim de semana. Alessio, muito obrigado, fica com Deus e até mais, pessoal, até o próximo webinar.